Em nosso estudo de hoje, é a lição 4 do livro Paciência e tem por título Impaciência. Sempre que se te faça possível, pede aos céus te fortaleça com a paciência para que não se te dificulte o caminho para a frente. A impaciência não te servirá em circunstância alguma. Ao invés disso, a precipitação te criará obstáculos de que não necessitas. Se te aborreces por doença, seja em ti mesmo ou em pessoa querida, semelhante atitude apenas te agravará a situação, aumentando os tropeços em que porventura te encontras. Se pretendes a obtenção de trabalho profissional, a impaciência te fará um candidato indesejável aos olhos daqueles que te prometem auxílio. Se isso te acontece por desacertos na intimidade familiar, nada conseguirás daqueles que mais amas, senão inquietude e dificuldade em derredor de ti. Se almejas melhoria ou promoção no lugar em que estiveres, a impaciência se te erguerá por empecilho à realização dos desejos mais razoáveis e mais justos. Se te revelas nesse tipo de intemperança mental, nessa ou naquela fila de pessoas que te aspiram a adquirir qualquer recurso dos mais simples, talvez te transformes em motivação para a delinquência. Em qualquer agitação exterior, mantenha a serenidade necessária para que não destruas a formação do auxílio que já estará na direção do teu próprio endereço. Nas horas atormentadas da vida, age com paciência e tolerância. A paz em ti será paz nos outros e todos nós, seja aqui ou além, necessitamos de paz a fim de viver fazendo melhor. Sorri, ainda quando as dificuldades nos sitiem por todos os lados. Esse texto de hoje, quando ele fala de impaciência, a gente lembra que no capítulo 11, ou melhor, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no Amai os Inimigos, tem um texto que fala sobre o duelo e ele vem falando sobre a cólera, né? Quando fala da cólera, ele fala assim: se a gente pudesse enxergar a gente de fora e ficar observando qual é o nosso comportamento nos momentos de cólera, ou a gente ficaria com medo da gente mesmo, ou então, usa esse termo mesmo, tá? A gente se acharia bem ridículo nesses momentos. O que o Emmanuel está querendo dizer para a gente aqui hoje é que a impaciência ela pode te levar aos momentos de cólera. E a cólera, é claro, ela tem maneiras diferentes de se expressar. Ela pode se expressar no mau humor, ela pode se expressar em palavras injuriosas ou até em comportamentos que comprometem cada vez mais as nossas atitudes aqui também, né? Então, o que acontece? O Emmanuel ele vem falar para a gente: sempre que te faça possível, pede aos céus. A gente pede aos céus como? Através da oração. Então, sentiu que está perdendo a paciência, se fecha um pouquinho em oração, procura fazer sintonia com o anjo da guarda, pedindo para que ele nos sustente. Por quê? Porque o Emmanuel vem mostrar para a gente, através de exemplos fáceis, simples de compreender, o mal que isso pode estar fazendo para a gente, e que sempre faz. A verdade é essa, sempre faz. Mas o Emmanuel pega de situações bem simples, ele fala para a gente: olha, se é por conta da doença que você está ficando impaciente, semelhante atitude apenas agravará a situação. Uma coisa que a gente está sempre levando nas visitas que a gente faz. É possível você ter uma doença, mas não ser doente. Poxa, como assim? É porque o ser doente vai estar ligado à mente. E a gente conhece pessoas que estão enfrentando enfermidades catalogadas como gravíssimas aí pela medicina, mas que estão caminhando tranquilamente, buscando os recursos que estão ao seu alcance, enquanto a gente encontra assim, pessoas que se comprometem o tempo todo, porque às vezes é uma enfermidade bem mais simples, mas está perdendo a paciência e a mente não consegue colaborar com a recuperação, com a restauração da saúde. Depois ele vem falar para a gente: eu estou buscando um trabalho profissional e estou perdendo a paciência. Eu vou ser um candidato indesejável em qualquer entrevista de emprego que eu for, por conta da observação do meu comportamento. Aliás, nesses momentos, né, a gente,
quando vai fazer entrevista de emprego, a gente está sendo analisado sobre vários aspectos, né? Como você fala, como você se veste, a educação. E aí, de repente, você começa a demonstrar impaciência e começa a perder alguns pontos com relação a outros candidatos que também estão buscando aquela vaga que você precisa. Então, olha bem como é que o Emmanuel usa exemplos bem simples do cotidiano. Depois ele vem falar, ó, na intimidade familiar também, dentro da casa, se a impaciência começa a tomar conta da gente, o que acontece? A gente vai estar criando um clima muito difícil entre os nossos familiares e a gente tem que lembrar que a gente é responsável pelo pensamento que a gente desperta nos outros. Às vezes uma palavra maldita dentro de casa, daqui a pouco a pessoa sai de casa e até que o filho, esposa, marido, os pais possam absorver aquilo, podem acontecer algumas coisas no meio do caminho, comprometendo cada vez mais, e você vai ver a origem foi o quê? Foi a maneira como você, através da impaciência, falou com a pessoa. Então é uma coisa para a gente pensar muito, né? E por fim, ele vem falando assim, está querendo promover alguma melhoria ou promoção no lugar que a gente está. A impaciência vai ser um empecilho à realização dos desejos mais razoáveis e mais justos. Como é que a gente faz nesses momentos? Aqui na Terra a gente não consegue imaginar uma pessoa sequer que não tenha tido um momento de impaciência que seja. Todos que vêm aqui para a Terra têm algum momento de impaciência. Aliás, a gente só consegue imaginar um que foi o próprio Cristo, né? A gente até abre uma exceção ao momento em que Cristo, né, foi avisado pelo Pai que ele iria para o martírio. Ele até chega no momento a falar, Pai, tem como afastar esse cálice de mim? Mas logo em seguida, na submissão, na compreensão da missão e no amor incondicional, o que ele faz? Não, é isso que o Senhor quer que eu faça? Eu faço. Mas fora Cristo, a gente não consegue imaginar uma pessoa sequer que não tenha tido momentos de impaciência. Então o Emmanuel fala para a gente, se te revelas nesse tipo de intemperança mental, nessa ou naquela fila de pessoas que aspiram a adquirir esse recurso, talvez te transformes em motivação para a delinquência. A impaciência pode levar a gente à delinquência. Então, a melhor coisa é manter a serenidade necessária para que não destruas a formação do auxílio, que já estará na direção do teu próprio endereço. É com o tempo que a gente vai adquirindo isso, não tem jeito. Esse equilíbrio emocional, a gente vai sendo testado várias vezes até chegar a um ponto em que aquilo já começa a ser uma coisa comum e a gente começa a ter mais maturidade para passar pelas dificuldades aqui da Terra. E a gente vai percebendo, né, que quanto mais paciência a pessoa tem, mais a pessoa ela vai conquistando a capacidade de mais trabalho. E a gente fica imaginando assim, né? Quando o Chico Xavier, uma vez, ele foi atender uma senhora para dar um passe, e aquela senhora obsediada cuspiu no rosto de Chico Xavier. E Chico Xavier, naquele momento, também, ele abaixou a cabeça e ele teve que respirar. Aí o Emmanuel apareceu do lado dele para socorrer e falou para ele, Chico, o que está acontecendo? Seca, se limpa o seu rosto, dá o passe naquela senhora e volta para o seu lugar. E o Chico, muito obediente, muito disciplinado, fez isso. Quando ele terminou de fazer, o Emmanuel fala para ele, muita paciência com aqueles que são carentes de Jesus. Muita paciência. Essa frase ecoa na gente o tempo todo, porque a gente fica vendo que você procurar se habilitar para trabalhar para Jesus, isso é, trabalhar na educação, trabalhar no progresso, trabalhar em tudo que seja edificante, né? A gente vai botar que trabalhar para Jesus, não necessariamente carregando aquela bandeira religiosa, mas para isso você precisa desenvolver a paciência nos mínimos detalhes, e através dos mínimos detalhes que daqui a pouco a gente chega a conquistar essa virtude. É de pensar assim, né? Se a gente não consegue ter paciência com aquele que está dentro de casa com a gente, como é que vai ter com o que está na rua? Como é que vai ter com aquele que está no trabalho? Como é que vai ter com aquele que está trazendo um problema para dentro da casa espírita, para dentro da instituição religiosa? Então, são pequenos exercícios, mas são exercícios que precisam de dedicação. A gente sabe que todo mundo tem dificuldade. Nas horas atormentadas da vida, age com paciência e intolerância, a paz em ti será a paz para nós outros, né? Nos outros e para todos nós.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.